Vamos lá, amores da minha vida! Então, a gente vai agora diferenciar prescrição de decadência. Então, presta atenção, gente. A primeira coisa que a gente tem que entender é que prescrição, ela está prevista lá no Código Penal, no artigo 109 e seguintes do Código Penal. Então, o 109 e seguintes do CP trabalha a discussão relacionada à prescrição. Então, 109 até 119 do Código Penal, ok? Então, é a causa extintiva da punibilidade, como o artigo 107, inciso 4, determina, mas os artigos referentes à análise do curso do prazo prescricional, causas de interrupção, consequências, etc., está do 109 ao 119 do CP. Beleza. E a decadência? A decadência está prevista em 2 artigos, no 103 do Código Penal e no artigo 38 do Código de Processo Penal. Então, 103 com 38. Então, o que eu quero que você faça? Remissão, lógico. Lá no artigo 107, inciso 4º, né, tem lá escrito decadência. Então, tem que ter uma remissão para o 103 do Código Penal e para o 38 do CPP. E a prescrição do artigo 104, 77, inciso 4º, onde fala prescrição, para o 109 a 119. Lógico, gente, que essas remissões já estão no seu vade-mecum. Então, basta que você sublinhe. Ficou claro? Ana, eu posso sublinhar com a mesma cor? Vou dar um exemplo. Eu posso pegar lá a palavra prescrição, no artigo 107, inciso 4º, tá? Sublinhar ela, tipo assim, de rosinha. Só a palavra prescrição. E lá embaixo, quando tem remissão para o artigo 109, fazer também um sublinhado em rosinha? Pode, tá? Pode fazer isso. Não acho que tenha necessidade, mas pode fazer, ok? Porque o edital, ele permite que você faça, veja, indicação, utilização de cores para, veja, remissionar assuntos, ok? Então, você está remissionando assuntos. Bom, mas aí eu quero agora que você preste atenção num detalhe. O que é decadência? Reparem que nós vimos isso quando nós falávamos da contagem do prazo. Da mesma forma, quando a gente fala sobre ação penal, a gente vai trabalhar a discussão relacionada à decadência do direito de queixa, à decadência do direito de representação. Então, a decadência, gente, é a perda do direito de queixa, quando eu estou diante de um crime de ação penal privada. E a perda do direito de representação, quando eu estou diante de um crime de ação penal pública condicionada. E a decadência ela surge para garantir segurança jurídica em razão de uma discricionariedade que é entregue para a vítima. Então, reparem, a vítima ela oferece a queixa na ação penal privada se ela quiser. Na ação penal pública condicionada à representação, também a vítima vai manifestar a sua vontade no processo se ela quiser. Então, veja, a decadência, ela surge em função dessa figura da discricionariedade. Imagine que você fosse o possível infrator de um crime de ação penal privada e que esse crime de ação penal privada prescrevesse em 8 anos e que todo dia você passasse pela vítima na rua pensando assim por 8 anos, será que é hoje? Será que é hoje? Reparem que essa ideia da discricionariedade inerente à ação penal privada, a figura da oportunidade ou conveniência, ela gera para o infrator uma insegurança jurídica. Ai, gente, a vítima vai ou não oferecer a queixa? Porque ela oferece se ela quiser. Então, peraí, eu preciso definir para a vítima o seguinte, olha, vítima, você, na ação penal privada, oferece a queixa se você quiser, mas preste atenção, você tem que decidir isso dentro de 6 meses, contados da data em que você conhecer da autoria, entendeu? Se a vítima não exercer esse direito de queixa, que lhe foi conferido pela lei porque ela é legitimada na ação penal privada, se ela não exerce esse direito de queixa dentro do prazo decadencial de 6 meses, ao final dos 6 meses, ela perde o direito de oferecer a queixa. E a mesma coisa se eu estou diante de um crime de ação penal pública condicionada. É certo que na ação penal pública condicionada à representação, o Ministério Público decide, não, o Ministério Público decide não, o Ministério Público tem que oferecer denúncia, não é verdade? Ele é regido pelo princípio da obrigatoriedade. Só que quando o crime é de ação penal pública condicionada à representação,
para oferecer a denúncia, ele depende dessa condição específica de procedibilidade, que é a representação da vítima. Ele depende da manifestação de vontade da vítima. E se a vítima ficar sem saber, eu quero representar ou não? Espera aí, eu tenho que limitar esse poder de decisão que eu entreguei na mão da vítima. Olha, vítima, você, nesse caso, tem que representar, mas você tem que decidir se vai representar ou não em 6 meses, contados da data em que você soube quem era o autor do fato. Então, eu quero que você preste atenção aqui num detalhe muito importante. Veja, a decadência, seja em relação ao direito de representação, seja em relação ao direito de queixa, ela é contada da data do conhecimento da autoria. Ela não é contada da data do fato. Todo mundo entendeu? Ela é contada da data em que a vítima soube quem era o autor do fato, certo? É diferente da contagem do prazo de prescrição. Porque o que é a prescrição? Então, a decadência é a perda do direito de queixa por parte da vítima, a perda do direito de representação por parte da vítima. Aí surge uma dúvida aqui bem importante. Espera aí, Ana, olha só, beleza. Se a decadência é a perda do direito de queixa, se a decadência é a perda do direito de representação, por que decadência é causa extintiva da punibilidade? E aí a minha pergunta para você é bem simples. Veja, se o crime for de ação penal privada e a vítima não oferecer a queixa, pode ter processo? Não, o judiciário é inerte. Ele depende da provocação por parte da vítima, não é verdade? Então, se o judiciário é inerte, depende de ser provocado pela vítima, e a vítima, naquele caso, que é de ação penal privada, nada fez e deixou fluir o prazo de 6 meses sofrendo a decadência, veja, sem queixa, a vítima sofreu a decadência, perdeu o direito de queixa. Sem queixa, não vai poder ter processo. Sem processo, não pode ter punição. Porque lembra daquela máxima? Nulla pena sine iudice, nulla pena sine iudice, nulla pena sine iudice. É preciso que o judiciário tenha sido provocado para que o processo exista, para que, após regular processo, com contraditório, ampla defesa, respeitado o devido processo legal, veja, a pena possa ser aplicada. Então, reparem, se a vítima decaiu do direito de queixa, jamais vai poder ter punição. Por isso que a decadência, ela é a perda do direito de queixa ou perda do direito de representação, mas acarreta a extinção da punibilidade. Porque não adianta deixar o direito de punir do Estado em aberto se ele jamais poderá ser alcançado. Ana, mas e se houvesse uma alteração legislativa? Gente, ainda que houvesse uma alteração legislativa, lei penal não retroage em prejuízo do réu. Então, se o crime é de ação penal pública condicionada à representação, se o crime é de ação penal privada e a vítima decair do direito de queixa e de representação, extingue-se a punibilidade, porque jamais será possível alcançar a punição do agente, já que a vítima decaiu do direito. Entenderam? Então, por isso que decadência é causa extintiva da punibilidade. E por isso que eu costumo dizer, olha, a decadência é uma causa extintiva da punibilidade por via indireta. E a demonstração clara do que eu estou dizendo era que se eu tivesse que colocar, eu acho que na aula de ação penal eu falei isso, se eu tivesse que colocar, olha só, a figura da decadência numa frase de certo ou errado, para você dizer assim, essa frase é certa ou essa frase é errada? E eu dissesse para você assim, decadência é causa extintiva da punibilidade. Você ia marcar, certo, realmente, decadência é causa extintiva da punibilidade. Mas, Ana, decadência é sempre causa extintiva da punibilidade? Sempre não. Existe uma exceção. E qual é a exceção? Aquela hipótese em que a decadência não é causa extintiva da punibilidade, na situação da ação penal privada subsidiária da pública. Então, eu vou te dar um exemplo. Então, eu tenho aqui um crime, eu falo isso na aula de ação penal, mas um crime de ação penal pública. Ok? E aí não importa se é pública incondicionada ou se é pública condicionada. Fato é que, nesse caso, o crime de ação penal pública, eu tenho um inquérito policial ou peças de informação, lembrando que eu não preciso do inquérito,
Eu preciso de peças de informação de onde eu posso extrair a justa causa. Esse inquérito é remetido ao MP. E aí, o Código de Processo Penal estabelece no artigo 46 que o MP tem 5 dias se o indiciado estiver preso, ou 15 dias se o indiciado estiver solto, e aí a lei diz para oferecer denúncia. Mas a gente sabe que não é para oferecer denúncia, é para oferecer denúncia, devolver os autos à delegacia para continuar a investigação ou requerer o arquivamento. Mas vamos imaginar que o Ministério Público, que é regido pelo princípio da obrigatoriedade, não faça nada. Gente, se o MP não fizer nada, olha só, ele não ofereceu denúncia, ele não devolveu para a delegacia, ele não requereu arquivamento, ele não fez nada. Ele ficou inerte, surge para a vítima, novamente, por 6 meses decadenciais, contados da inércia do MP. Então, aqui, ó, o MP tem 15 dias. No 16º dia, começa a fluir o prazo de decadência para a vítima oferecer queixa subsidiária. E se ela não fizer nada nesse prazo? Preste atenção, se ela não fizer nada, ela, vítima, decai do direito de queixa. Só que, gente, decadência não é um instituto que atinja o Ministério Público. O MP nunca vai decair do direito. Entendeu? A vítima decai do direito de queixa, a vítima decai do direito de representação, mas MP não sofre decadência. E esse prazo aqui do MP, de 15 dias, é o que a gente chama de prazo impróprio. Esse prazo é um prazo impróprio. O que significa isso? Ele não preclui. Mesmo depois do prazo, o MP pode oferecer a denúncia, requerer o arquivamento, devolver para a delegacia, valendo quem agir antes. Então, olha só para isso aqui, olha isso. No final desse prazo, durante todo esse período de tempo, pode ou o MP ou a vítima. É o que a gente chama de legitimidade concorrente. Mas quando chega no final desse prazo aqui, a vítima sofre a decadência, mas o MP pode, mesmo assim, oferecer denúncia, requerer o arquivamento, devolver para a delegacia. Por quê? Porque, nesse caso, a decadência não é causa extintiva da punibilidade, só nesse caso. Isso demonstra claramente que, veja, a decadência ela é a perda do direito de queixa, que acaba atingindo a punibilidade do agente. É a perda do direito de representação, que acaba atingindo a punibilidade do agente, certo? Então, ela ataca o direito de punir do Estado por via indireta. Já a prescrição é diferente. Por quê, gente? Porque a prescrição, olha só, ela ceifa o direito de punir do Estado. Ela é diretamente uma causa extintiva da punibilidade. Por quê? Porque eu vou te dar um exemplo simples. Imagine um crime que aconteceu em 1960. Gente, em 1960, eu não tinha nascido, ok? Então, raciocina, se em 1960 eu ainda não tinha nascido, hoje, em 2019, 2020, 2018, hoje, enfim, importa agora, na nossa atualidade, será que alguém se lembra realmente de um crime que aconteceu em 1960? Será que adianta hoje punir uma pessoa se até mesmo as outras pessoas que naquela época presenciaram esse crime, que vivenciaram aquela situação, etc. e tal, aquela sociedade daquela época, será que ela hoje se lembra do que aconteceu? Será que essas pessoas, veja, entendem útil uma punição tanto tempo depois? Então, essa pessoa que praticou o crime em 1960, se nunca mais praticou crime, olha para cá, que utilidade tem aplicar a pena nela hoje? Então, o Estado, ele tem que punir o agente? Tem. Mas a punição do agente tem que vir no tempo certo, para ela ser efetiva. Entenderam? Seja como critério punitivo, obviamente, retributivo, não é isso? Seja como critério de apaziguar a sociedade pela lesão, pelo dano sofrido em razão da prática daquele crime.
Então, de nada adianta uma punição tardia, ficou claro? Por isso, o Estado estabelece um prazo, a lei estabelece um prazo para o Estado agir. Veja, o processo não pode demorar demais a começar. E depois que ele começa, ele não pode demorar demais no durante. Então, ele não pode demorar a começar, ele não pode demorar durante e também não pode demorar a aplicar a pena. Então, a lei estabelece limites temporais para a busca da punição. Entenderam? Isso é a prescrição. É um limite temporal para punir. Então, a prescrição é a perda da pretensão punitiva do Estado, porque o Estado demorou demais, ele não foi eficiente nesse caso. Entendeu? Então, tudo tem um prazo para acontecer. E a prescrição é o prazo estabelecido para que o Estado atue. O prazo estabelecido para que o Estado puna. O prazo estabelecido para que o Estado aplique a sanção. Entende? Então, existe um tempo para iniciar o processo, um tempo para o processo acabar e um tempo para eu aplicar a sanção que o Estado declarou ter direito de aplicar. Também de nada adianta o Estado dizer, não, eu condeno esse réu, a pena dele é X e eu queria aplicar essa pena 30 anos depois. Entenderam? Qual a efetividade disso? Então, por isso existem os lapsos prescricionais. Então, agora que a gente diferenciou a prescrição da decadência, a gente tem que entender que o foco é a prescrição para a gente agora. Mas o que é a prescrição? É, a princípio, a perda da pretensão punitiva estatal quando o réu ainda não foi condenado. Mas quando existe uma condenação definitiva e o Estado já declarou o seu direito de punir aquele caso concreto, agora eu tenho que analisar, espera aí, o Estado tem quanto tempo para aplicar a sanção? Então, para executar essa pena imposta, o Estado tem um prazo para iniciar o processo, um prazo para acabar o processo e um prazo para aplicar a sanção. Entenderam? Daí surgem as espécies de prescrição. E a gente tem dois modelos, duas espécies grandes de prescrição. A prescrição da pretensão punitiva, que está aqui em azul, ok? Então, essa é a PPP, em suas várias modalidades. Porque olha o que eu falei para você, o Estado tem um tempo para iniciar o processo, um tempo para concluir o processo, entenderam? Então, eu tenho lapsos temporais que eu vou estabelecer para que o processo possa ter início, ter continuidade, finalizar. Então, o que você tem aqui é a prescrição da pretensão punitiva, que vai ser analisada até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, eu tenho dois momentos temporais. E toda vez que a gente pensar em prescrição, eu quero que você desenhe uma linha do tempo. A linha do tempo é essa aqui. Veja, eu tenho a data do fato, e aí eu tenho uma série de causas interruptivas da contagem da prescrição. Por quê? Porque, novamente, eu tenho que ter um tempo máximo para o processo começar. Então, meu primeiro marco é o recebimento da denúncia. Um prazo para o réu ser condenado. Segundo marco, entendeu? Da contagem da prescrição. Depois, um prazo para terminar, concretizar esse processo, né? Então, quando eu penso em todas essas análises da prescrição que vão do trânsito em julgado, ou seja, até o trânsito em julgado da decisão, aqui, ó, toda a prescrição analisada nesse período compreendido entre a data do fato e o trânsito em julgado da decisão é modalidade de prescrição da pretensão punitiva. Agora, veja, aquilo que nós temos que pensar, imagine que tenha ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória,
O réu foi condenado, ele foi condenado sem que houvesse ocorrido, é importante que você guarde isso, sem que houvesse ocorrido qualquer uma das modalidades de PPP. Se não ocorreu nenhuma das hipóteses de PPP e o réu foi condenado, e essa sentença condenatória transitou em julgado, agora, o nome dele foi no rol de culpados? Beleza. Então, agora, eu vou pensar, peraí, daqui para frente eu tenho que analisar quanto tempo tem o Estado para aplicar a sanção, para executar essa pena, né? Até aqui eu não tinha uma pena definitiva, agora eu tenho uma pena definitiva. Essa pena está aqui, o Estado disse, o Estado tem o direito de aplicar essa pena. Quanto tempo tem o Estado? Agora, a partir de agora, veja, a partir de agora, certo? Para buscar a aplicação da sanção. E aí entra a prescrição da pretensão executória. Então, é a PPE. Então, eu tenho dois grandes grupos, né? Então, a prescrição da pretensão punitiva, que se subdivide em prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, prescrição superveniente, ou também chamada de intercorrente, e a prescrição retroativa. E depois do trânsito em julgado, sem que tenha ocorrido qualquer uma das modalidades de PPP, a gente vai analisar a PPE. Ok? Entendido, gente? Ficou claro até aqui? Ficou? Beleza? Então, novamente, eu vou botar de volta aqui naquele gráfico anterior, ó. Então, o que eu quero aqui é isso, ó. Quais são as espécies de PPP? São elas: a prescrição da pretensão punitiva até o recebimento da denúncia, a prescrição da pretensão punitiva até a sentença condenatória e a prescrição superveniente ou intercorrente, que é aquela que se dá em grau de recurso. E tem a retroativa, que não está aqui, depois eu vou explicar, né? E depois, a prescrição da pretensão executória é aquela que vai ser analisada a partir do trânsito em julgado, quando não houver ocorrido nenhuma das outras modalidades de prescrição. Ok? Entendido? A gente volta já já.